paz, queridos. Estamos aí mais uma terça-feira, com a graça do Senhor, né? Pra gente começar a falar um pouquinho aí sobre fé. A Ana diz assim, mãe, ninguém entra. Não tem problema que ninguém entra, eu tô falando pra quem entrar. Oi, Thali. Oi, Esther. Pelo menos duas, tá vendo? Na minha grande live. Duas. Vamos lá. Vamos esperar aqui, né? Mas estamos aí, ó. Duas fiéis, com mais dois fiel aqui do meu lado, fechou, né? A Jéssica, Moisés. Muito obrigada pela audiência. Aqui, meu Deus. Pastora. Pastora Edilane tá aí. Entrando e nós já vamos começar. Que a gente já... Vamos lá que tá conectando aqui, estamos chamando a pastora, já estamos chegando. Oi, Zu! Zuleide, que coisa boa ter você aí, Zu. Graça e paz, Jéssica. Graça e paz para vocês. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho, nós já chegamos. Está conectando ainda a pastora. Só um pouquinho que nós já estamos chegando lá. Falar sobre fé hoje, né? Como diz o pastor, pouca fé ou muita fé, né? Fé de mais ou fé de menos? Sei. Você que sabe, é sua. Você é a minha. Tem que ver se é fé de mais, se é fé de menos. Se não tem fé nenhuma. Edilane, não deu certo aqui não. Ó, peraí, gente. Ó, tem que apertar ali. Peraí, gente. Nós vamos conseguir. Só um pouquinho aí. Tá entrando. Estamos tentando aqui. Chegamos! Graça e paz, querida. A paz, boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus aqui a gente tá tudo bem. Ai, que bom. Como que estão as notícias aí de São Paulo? Tá tudo bem, né? Na medida do possível, né? Mas estamos todos bem. A gente tem pedidos de oração, né? De amigos nossos que trabalham com a gente, que tem sobrinhos novos que estão com Covid, né? Então a gente pediu oração hoje para quem estiver assistindo, né? Para estar orando. São pessoas jovens que não tem nada, né? Então. Saiu de novo, eu acho, bem. Vou precisar de você, ó. Saiu de novo, gente. Só um pouquinho, tá? Porque a gente vai tentar ali. Não, mãe. Vamos tentar mais uma vez. Eu já falo, eu explico pra vocês sempre. A nossa live, ela é muito bombada. Aí, ó. Viu? É muitos acessos, Edilane, na nossa live. Por isso que ela vai bem, vai bem. Tem que avisar o nosso povo que a nossa live é muito requisitada. Mas vamos estar orando sim, né? A gente também tem na família aqui do pastor Marcos, né? A sobrinha dele. E hoje ele ficou sabendo que uma outra sobrinha dele também. Então, vamos orar, né? Só com oração e fé, né? Oração e fé. Porque sem a fé nós não vamos conseguir, né? E a gente não consegue orar se a gente não tiver fé. Essa é a realidade, né? Verdade, é verdade. Mas a gente queria conversar um pouquinho, então, hoje, né? Com vocês que estão aí nos assistindo. Por isso, mande seu comentário, mande a sua pergunta, né? Veja o que você tem aí para nos acrescentar. Mas eu queria falar um pouquinho com a pastora Edilane hoje sobre fé, né? Fé, né? A fé e as obras, né? A gente queria conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero que você comece. Quer começar aí? Vamos lá. Você começa e a gente vai conversando sobre a fé sem
obras é morta. Vamos É lá. bom. Verdade. Então, eu estava meditando nessa palavra hoje, né? Que a fé nos coloca em movimento, né? Que Jesus, Deus, trabalha até hoje. Então, eu acho que a gente tem como que a palavra fala, né? Só a fé. Então, se você tem fé, você tem obras. Agora, se você fala que tem fé, mas não tem obras, então é complicado, né? Estranho, né? Uhum. Então, eu estava pensando sobre isso também hoje, né? E eu estava vendo assim, sabe, Edilene? Para mim, a fé sem a obra seria mais ou menos assim, né? Você tá lá na praia, vamos dizer assim, e aí você vê lá de longe uma pessoa, né? Uma criança que está entrando na água, e daqui a pouco você fica de longe observando, e você fala, não, eu acredito, eu estou vendo que ela está entrando na água, ela está entrando na água, e daí você está de longe. E a criança está indo, e daqui a pouco ela vai mais para o fundo, daqui a pouco ela vai e ela acaba, né, sendo tragada lá pelas águas e morrendo. E você lá de longe, né? Não, eu acreditei que ela ia lá para o fundo, eu sabia que ela estava indo. Para mim, a fé sem obras é mais ou menos isso. Você ter a certeza de algo, mas não produzir nada que melhore aquilo que você crê, né? Não que Deus precisa ser melhorado de maneira nenhuma, mas eu acredito que quando Ele faz uma obra na nossa vida, né, quando a gente é salvo, quando a gente tem a certeza de que o Deus que a gente serve, a gente começa a produzir resultado. Eu acho que a nossa atitude, ela não que a nossa salvação vai ser medida pela fé, a nossa fé, alguma coisa parecida, mas a nossa salvação ela é demonstrada através das obras, né, das atitudes que nós temos em relação à fé que nós processamos. Sim, a fé é viva, né? A fé viva ela dá frutos, né? Sim, né? E é uma verdade, né? O pastor Marcos colocou ali que a fé sem obras é como o pé de jabuticaba sem a jabuticaba. E é uma verdade, né? Você olhar para um pé de jabuticaba e falar, nossa, que legal, mas ela nunca produz jabuticaba. Como é que você vai crer? Eu não sei você, mas é como você pegar uma pessoa que fala assim, não, eu sou um ótimo pedreiro. E você pedir para ele construir uma casa, ele olhar para você e falar assim, não, mas eu não sei quanto de material que vai, eu não sei por onde começar. Eu acredito que a fé sem obras seria mais ou menos isso, a gente professar um Deus grande, maravilhoso, mas a gente não agir conforme, né, essa fé que está dentro de nós nesse Deus. Verdade, é verdade. Então, ela acontece naturalmente, né? Para nós, né? A fé. Então, a gente, como eu sou professora, né? Sempre tem um aluninho lá que você vê que a gente enxerga diferente, né? E aí eu vejo, às vezes estou lá na escola, vejo aqueles alunos, tá todo mundo de tênis todos os dias. E aquele aluno vai de chinelo todos os dias. Aí será que ele não quer usar um tênis? Mas será que só eu estou vendo? Ninguém mais está vendo? Nenhum professor? Ninguém mais está vendo? Então, quando você acaba doando, ou eu peço para minhas cunhadas, se eu não tenho dos meus filhos, aí acabo levando e ele acaba usando aquilo todos os dias. Então, quer dizer, ele não tinha. Aí eu penso, mas será que só eu estou vendo isso? Então, não dá para entender algumas coisas, né? Sim. Mas é o que o Thiago vai falar lá, né? Se a pessoa chega para você e fala assim, eu tô com fome, né? Ou eu tô com frio, aí você bate lá nas costas delas e fala, que legal, Deus te abençoe, vai em paz. Vai em paz, né? O que você provocou de diferença na vida dessa pessoa? Né? Eu acredito assim, sabe, Edilene, eu não sei você, mas hoje não é o crer que eu vejo assim que é a dificuldade das pessoas. A dificuldade das pessoas não está em crer, mas está em dar passos ou ter atitudes em relação àquilo que ela crê. Porque é muito fácil eu chegar aqui para você e te dar um sermão sobre fé e falar para você que você precisa ter fé, porque sem fé você não vai passar por esse período, porque esse período precisa de fé, porque esse período tá. Mas
quais são as minhas atitudes em relação a você? Alguma vez eu te liguei para, sabe? Eu conversei, eu orei por você, sabe? Então, assim, eu falar para as pessoas não tenham fé, tenham fé, tenham fé, é uma coisa. Agora, as pessoas verem na minha vida a fé, eu já penso que é para mim, né? Isso eu falo particular, né? Assim, para mim, as minhas atitudes, elas falam mais alto do que aquilo que eu falo, do que aquilo que eu prego. Eu não sei você, mas para mim, as minhas atitudes, elas têm que falar mais alto, porque eu acho que ele marca mais do que palavras. Verdade, verdade. Fala aí, eu quero ver você falar. Vamos lá, não, todo mundo. Acho que tá travando. Às vezes tá travando para mim. Aqui também está travando um pouco, mas eu acho que a internet por esses dias não está muito boa, né? Eu acho que, pelo menos aqui no condomínio, está todo mundo reclamando, né? Que a internet está bem, bem devagar. Mas vamos lá. Então, né? Mas o bom é que Deus que conhece nosso coração realmente, né? Às vezes eu tô falando com você uma coisa, mas Deus sabe que aquilo não está no meu coração. Sim. E só Ele conhece, né, o coração da pessoa. Então, isso é bom, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito assim, sabe? A gente tem visto assim, pelo menos, e eu não duvido disso, né? Eu até ministrei domingo na igreja e eu falei algo assim que, para mim, é a maneira como eu penso. A minha vida, ela é... O testemunho da minha vida vem através dos meus frutos, através daquilo que eu faço, não daquilo que eu falo. Porque a gente sempre conversa aqui em casa. É muito fácil ir lá no Facebook, colocar um sorrisão no rosto e botar uma legenda lá embaixo, que ninguém tá vendo, sabe? É fácil pegar um microfone e pregar, porque, olha, irmãos, tenham fé, porque tem isso, tem aquilo. Mas é como você disse, lá, o meu coração lá dentro, ninguém tá vendo. Né? Só Deus está vendo. Então, o que nós precisamos entender é que aquele que vê o nosso coração é ele que vai julgar. Então, a nossa fé, ela precisa... Né? Eu entendo assim, a minha salvação, a minha mudança de vida, ela é demonstrada para as pessoas através das minhas atitudes. Sim, nós olhamos a pessoa, o externo, né? Deus que vê o resto. Às vezes você olha, esses dias eu tava vendo, acho que eles colocaram no Facebook, um cara todo tatuado, assim, cara de mal, e uma pessoa assim super arrumadinha, bonitinha, só que na verdade quem era o ruim era aquele todo certinho. Então é isso que Deus vê, né? Deus vê o coração, e a gente só tá vendo a aparência da pessoa. Com certeza. Por isso que Jesus disse, né, que a nossa vida, ela não vai ser medida por aquilo que a gente fala, mas ele deixou muito claro que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então, de repente, você chega, você olha aquela árvore linda, né, como o pastor Marcos falou, né, aquela jabuticabeira linda, né, você olha aquela árvore, né, linda, grande, maravilhosa, verde, mas você não vê fruto nela, ninguém consegue se alimentar daquela árvore. Eu acho muito interessante isso, porque a minha vida, ela tem que ser, como diz os Salmos, né, um manancial. Eu preciso ter água para saciar a sede das pessoas, a vida das pessoas, e as pessoas, ao olharem para mim, elas precisam, né, não ver as minhas palavras, mas ver as minhas atitudes, aquilo que eu estou falando. A árvore que sou eu, ela precisa produzir frutos para essas pessoas. E hoje, muitas vezes, né, infelizmente, a gente não vê isso. Tá travando. Tá, E aí, conseguiu? Voltou. Então fale aí. Você me ouviu? Ouvi. Falou da árvore que dá fruto, isso? Sim. Isso mesmo. E aí a gente precisa, né? Tá travando, aí eu tá me ouvindo. Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Então eu acho assim que a gente precisa começar a entender
que a nossa vida, é a nossa atitude que tem que ser o testemunho, não aquilo que eu falo. Eu sempre falo para as pessoas que é muito fácil você falar. É muito fácil você falar. O difícil é você mostrar com as suas atitudes. Porque Sim. falar, né, como diz o meu esposo, até papagaio fala, não é verdade? Você ensina ele a repetir uma frase, ele fica lá falando. Mas ele continua sendo um papagaio, apesar de estar falando. Ele não se tornou um intelectual, ele continua sendo um papagaio. E a nossa vida, a gente precisa entender isso. Que as pessoas não estão olhando, não estão mais precisando, né? Eu não sei, mas eu acredito nisso. As pessoas não estão mais precisando de palavras. Palavras, quando eu digo, é assim, não a palavra de Deus, jamais. A palavra de Deus, ela é, né, o nosso alimento. Mas as pessoas não precisam mais de palavras, elas precisam de atitudes. De uma pessoa que chegue, abrace, de uma pessoa que chegue, ore, de uma pessoa que chegue e fale, e tire, né, de si para dar para os outros. Porque Sim. Está falando de tire de si para dar para os outros, né? Como a gente está vivendo, muita gente está desempregado nesse período, né? Ou então não está podendo ir trabalhar. A gente soube de 2 pessoas que uma pessoa perdoou o aluguel, falou não, e o aluguel muito alto, né? Porque é comerciante, falou não, né? Eu não quero receber nada, porque você é comerciante, então quando voltar tudo normal, você começa a me pagar. Aí ontem minha cunhada não, uma amiga estava falando que a mãe tem uma casa de aluguel e também falou pro rapaz que não precisa estar pagando, que como ela é aposentada, então ela tem aposentadoria, que não é muito, mas que também não vai fazer falta, que é para ele começar a pagar. Então não é mais de uma pessoa, então a gente olha e vê. Agora, aquelas pessoas também que diz que conhece a Jesus, tudo, e também tem as casas de aluguel, a gente vê que não abriu mão nem de metade disso. Fala assim, ó, não me paga tudo, paga só a metade. Então, a gente vê que é fé. Algumas têm a fé e a obra, e a outra... Então, nesses dias a gente está aprendendo bastante, mudar muito, né? A gente precisa, né, Edilene? A gente precisa mudar muito. Né? O mundo estava vivendo, eu entendo assim, né? As pessoas estavam acostumadas a viver uma ilusão de que o outro está bem porque postou uma foto lá no Facebook, sorrindo, maravilhoso. Nossa, eu sou a maior desgraça desse mundo, porque só dá certo para os outros, para mim nunca dá certo. As pessoas estavam acostumadas. E a gente viu não só uma, mas várias pessoas dizendo que esse tempo é uma permissão de Deus em que todo mundo agora está no mesmo nível. Então, dinheiro não te livra, dinheiro não te, sabe? O carro zero não vai levar você para longe do Covid. Eu acho que foi o dono do Santander que morreu, né, de Covid, né? Não estou sabendo. Então, a neta dele falou que ele podia comprar tudo, mas o que ele quer de graça ele não pode comprar, que é o ar. Pois é. Né? Então, a gente agora estamos no mesmo nível mesmo. Sim, e eu acredito assim que as pessoas elas precisam começar a entender isso, sabe? Entender que nós precisamos não apenas falar, nós precisamos ter atitudes que vão marcar a vida das outras pessoas. Para mim, né, a minha fé me trouxe a salvação, minha fé em Jesus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu leio lá Tiago, Tiago não está indo contra o que Paulo disse, que que a salvação vem pela fé. Tiago só está querendo que as pessoas entendam que não adianta você falar, não, eu aceitei Jesus agora mora na minha vida, eu tenho fé nele, e essa fé não produzir algo diferente para as outras pessoas. Então, para mim, o que o Tiago está querendo dizer é isso, você tem um Deus poderoso, você tem a fé nesse Deus poderoso, então que as suas obras mostrem esse Deus, não só as suas palavras, mas as suas obras mostrem para as outras pessoas esse Deus maravilhoso que você serve. Sim. Olha, eu não quero ficar falando, eu quero que você fale, eu vou ficar falando não. Não fale isso, não vou ficar falando aqui, não. Sou uma mulher de poucas palavras. Ai. Mas, não,
é verdade. Hoje eu estava conversando com o Rogério, né? E a gente estava falando, né, que Abraão, quando Deus pediu o seu filho, ele ia sacrificar, mas ele também acreditava que Deus podia ressuscitar o teu filho, né? Porque a fé dele, ele acreditava. Com Então, certeza. ops, Deu certo? então, deu. Uhum. Então ele acreditava, né? Com certeza. Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. E eu acho que é o que a gente precisa entender, né? Quando Deus pede, né, Isaac a Abraão, eu acho bem interessante, não, né, uma coisa que me chamou bastante atenção foi que até Isaac nascer, Abraão tinha uma intimidade com Deus no sentido assim, conversava com Deus, Deus visitava Abraão e tomavam ali e tal. Quando Isaac nasce, parece que Abraão tira o foco dele de Deus e coloca só em Isaac. E Abraão não tem mais nenhuma experiência com Deus até que Deus apareça para Abraão e fale para Abraão, Abraão, eu preciso, né, eu quero teu filho, o teu único filho. E o que é bem interessante, né, que nós aprendemos isso, e uma vez o pastor Marcos pregou sobre isso na igreja, é que na realidade Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta. Deus queria que Abraão voltasse a ter a mesma comunhão com ele que tinha antes de Isaac, tirasse o foco. E eu vejo que isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. A gente tem uma experiência com Deus e aí a gente tem essa fé, né, que Deus, né, está conosco, e às vezes essa fé ela é desfocada, a gente tira de Deus e começa a colocar o foco. Ah, o meu serviço é tão bom, né? O meu salário é tão bom, né? Então, né, eu sobrevivo com o meu serviço, eu sobrevivo por causa do meu salário. Ah, né, o meu patrão é tão bom, toda vez que eu preciso de alguma coisa ele me adianta. Ah, porque, né, eu nunca vou ser mandado embora. E a gente começa a colocar a nossa fé, desfoca a nossa fé, tira a nossa fé do Deus poderoso que nos prometeu e foca a nossa fé em algo como fez Abraão. E eu vejo assim que o que Deus queria era, Abraão, eu quero de novo a sua fé em mim, não em Isaac. Isaac não é nada sem mim. Isaac não é nada. Ele é só um momento ele é só o cumprimento da promessa, mas maior sou eu que prometi. Se eu quiser matar Isaac, levantar uma outra pessoa para fazer o meu povo, para fazer com que o meu povo apareça, eu posso fazer isso. Então tira o seu foco de Isaac e volta para mim, porque a sua fé precisa estar em mim, não em Isaac. É verdade. Não entendi? Não, estou esperando você. Eu também sou uma mulher de poucas palavras. Estou esperando você. Tava falando, falei, Rô, você tem que fazer essa live comigo, porque você fala muito. E cadê ele? Chame ele. Ele tá lá, ele tá pra lá. Ele falou, não, só mulheres. Não, verdade. Eu tava meditando, né, que também quando Samuel foi ungir, né, e quando ele chegou na casa, ele viu os filhos bonitos, né, alto, assim, devia ter o porte de um rei. É aquele que era o escolhido, né, só que Deus falou para ele que não era nenhum daqueles. E é aquilo, a gente continua olhando a aparência. Ainda. E Deus olha o nosso interior, graças a Deus, que Ele olha o nosso interior. Né? E essa é uma verdade. Né? Deus, assim, os homens sempre vão procurar ver aquilo que nós temos. E Deus vê a nossa essência. Né? Para os homens, você é bem sucedido se você tem uma casa maravilhosa, um casamento maravilhoso, um carro maravilhoso, sabe? Um talão de cheque, um cartão de crédito com um limite altíssimo. Para os homens isso é prosperidade. Para Deus não. Para Deus isso não é prosperidade. A prosperidade para Deus é quem você é e a felicidade que você carrega dentro de você para partilhar com outras pessoas. E a fé vai produzir isso. É a obra da nossa fé, né? Na realidade, eu nunca entendi muito bem, até que eu consegui compreender o que Tiago estava querendo dizer.
quando ele disse que a fé sem obras é morta. Ele estava querendo dizer, olha, você precisa mostrar a sua fé através das suas atitudes. As suas atitudes precisam mostrar o Deus que você serve. Diga, Ana, temos uma pergunta da Ana, vai ser para você. Não é Não é pergunta? É que a pastora falou de Abraão e de Davi, né, Samuel, e eu acho legal porque a gente estava dando aulinha, a gente deu aulinha para os adolescentes sobre os heróis da fé, e me vem à cabeça que todos aqueles que estão lá na galeria da fé, eles tiveram uma atitude, podia ser grandiosa ou pequenina, mas todas as atitudes que eles tiveram externalizaram a fé que eles tinham. Com certeza. Então, eu acho legal, tipo, Raabe também, que pela fé que ela tinha, ela pendurou o cordão lá para ajudar. Uhum. E o interessante, né, Edilane, que a gente vê, Deus nunca chamou uma pessoa bem dotada. Eu não sei se vocês já pararam para observar isso, né? Deus sempre chamou pessoas que olhavam para ele e falavam assim, mas eu? Mas eu? Sabe? Jeremias, eu não sei falar. O outro lá, mas eu sou, sabe? Gideão, eu sou o menor da minha tribo. Daí vem Moisés e fala, não sei falar, manda Arão falar no meu lugar. E Deus sempre chamou pessoas limitadas para mostrar que ele não é limitado. Deus sempre chamou pessoas que, né, tinham alguma limitação, eu entendo que para essas pessoas não se gloriarem de que foi feito através das minhas mãos. Até foi isso que Deus falou para Gideão, né? Gideão... As igrejas eram compostas por pessoas pobres, né? Não eram pessoas ricas. Né? Até mesmo o ministério de Jesus foram as mulheres, não foram gente ricas que sustentaram o ministério de Jesus. Né? Eu não estou ouvindo nada. Não está me ouvindo? Não. Oi? Só leitura labial. Você é craque nisso, hein? Não sei fazer Libras, se não fazia Libras para você. Tá me ouvindo agora? Ô, Rô, você tá ouvindo? Melissa, tá ouvindo? Oi? Oi? Não? Não, filha, parou agora. Oi? Estão me ouvindo? Eles estão ouvindo, eu não estou ouvindo. Será que você não apertou nada aí que tirasse o som? Não. Quer que eu continue, daí volta lá junto? Eu vou sair e a gente entra de novo? Pode ser. O Rogério pediu para trocar com o dele. Ouvi. Ah, tá. Eu estou ouvindo pelo Rogério, então. O celular dele. Eu vou sair e a gente entra de novo? Pode ser. Mas eu vou trocar. Tá vendo? Tá atrasado. Vai ficar atrasado. É melhor sair e entrar de novo. O celular dele. Eu vou sair e a gente entra de novo? Pode falar, pastor. É melhor sair e entrar de novo. Ah, não, ela pediu para sair e entrar de novo. Tá ele falando aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo, gente. Eu já falei pra vocês, né? Live muito requisitada é assim. A internet vai bombando, vou fazer o quê? Queridos, mandem aí comentário, coloca aí as perguntas. Coloca a pergunta. Meu marido está tentando arrumar lá de cima, por isso que fica gritando aqui no meu ouvido. Mas segura aí que a pastora Edilane já está vindo. E aí eu queria que vocês comentassem aí também, falem o que vocês estão, sabe, o que vocês pensam sobre sem obras é morta. A gente falou até agora sobre o nosso testemunho, sobre nós mostrarmos para as pessoas o que Deus fez na nossa vida. Não apenas falarmos, mas mostrarmos para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Eu achei bem interessante uma frase que eu li, que diz assim, que obras, elas não produzem fé, mas a fé produz obras.
e as obras confirmam a nossa fé. Vai entrar pelo do pastor Rogério. Então vamos trocar aqui, nós vamos entrar aqui pelo outro. Vamos ver se a gente consegue. Só um pouquinho. Aê! Estamos juntas de novo. Pronto, tá me ouvindo? Agora, mas todo mundo estava ouvindo, só eu que não. Mas é Aqui em assim. casa. Então, eu estava falando aqui para eles que estavam me ouvindo que tem uma frase que eu li que eu achei bem interessante, que ela diz assim, que as obras não produzem fé, mas a fé produz obras. E Sim. as obras confirmam a fé. E eu achei isso muito legal. Porque É a fé viva, né? A fé viva, ela dá frutos, né? sim, é como a árvore, né? Uma árvore viva, se ela não E dá as coisas frutos, tem algum problema. As coisas acontecem naturalmente, né? Naturalmente, é bem isso mesmo. As coisas têm que acontecer naturalmente. A árvore, ela nunca faz força lá para produzir um fruto. Aquilo é tão natural porque está dentro dela. E aquilo, né, o fruto, ele é visto pelas pessoas naturalmente porque aquilo está dentro dela. E a mesma coisa, a fé tem que ser as obras, né, as obras que nós temos, elas têm que vir naturalmente, produzidas através da nossa fé com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Isso vai produzir coisas naturais na nossa vida. É verdade. É que o nosso coração precisa ser convertido, né? Uhum. Às Muito. vezes a gente tem uma aparência, fala de um jeito, mas o coração não é convertido realmente, né? Com certeza. E aonde está todo o problema, né? Porque muitas vezes, né, nessa caminhada, né, de fé, que aquilo que você finge ser, que você tem que fazer força para produzir, para mostrar para as pessoas, você não consegue levar por muito tempo. Porque como você disse, o seu coração não está convertido. E a Bíblia diz que do coração procedem as fontes da vida. Então, se o seu coração não produz aquilo, por mais que você se esforce para produzir, quando você não vai conseguir produzir aquilo por muito tempo. E aí chega uma hora que acaba. E aí a hora que você acaba decepcionando outras pessoas que colocaram, né, confiança em você. Né? E a gente precisa cuidar muito disso. O nosso coração precisa se converter realmente por conta disso, porque tem sempre pessoas que estão olhando para nós, que estão esperando algo de nós. E nós precisamos, através da nossa fé, mostrar para as pessoas, entendeu? Não por uma força, mas por algo natural, algo que nós produzimos naturalmente. É verdade. No dia a dia, a gente que trabalha fora, a gente vê isso, né? Uhum. Irmão que se é irmão, né? Que é irmão, ao mesmo tempo que tá falando de outro amigo de trabalho. E aí, como que você confia? Você fala assim, mas se ele tá falando do outro irmão, então ele tá falando também, né? Sim. Uhum. A gente trabalha com muita gente, muita mulher fala muito, né? Eu não me incluo nessa, eu falo muito, não. Aqui em casa é o contrário. Então, mulher costuma falar muito da vida dos outros, né? Então, a gente vê isso no meio onde a gente trabalha, que é muita mulher trabalhando junto, eu falo, mas ela é irmã, né? Tá falando da outra irmã. Mas não é um dia, uma hora qualquer, o tempo todo, né? Aí eu teve Oi. Um acontecimento ano passado que eu estava numa escola, numa organização, o pessoal falou assim, vamos com a gente, vamos. Eu falei, não vou não. Falei assim, mas por que você não vai? Eu falei, não, vocês estão aqui trabalhando o tempo todo, mas o tempo todo tá falando mal da vida dos outros, o que é que eu vou fazer lá com vocês? Ela é mesmo? É mesmo. Mas aí a posse tocou, né? Porque a pessoa que fala muito, ela acaba sendo normal aquilo para ela, né? É igual uma pessoa que fala palavrão, ela fala tanto que nem percebe que tá falando. Percebe, é verdade. Isso é uma verdade, né? O nosso coração, ele é a fonte de todas as coisas
que nós externamos. E quando eu falo de coração, quando a gente fala de coração, não estou falando do órgão coração, estou falando da nossa alma, do nosso espírito, né? Daquilo que nós somos, da nossa essência. E muitas vezes, né, a nossa essência vai mostrar para as pessoas, por algum tempo pode até mostrar uma farsa, mas não vai conseguir. Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? E a gente precisa entender isso, encher o nosso coração dessa fé que vai trazer um impacto na vida das pessoas, uma fé de mudança. Eu gosto muito da história de Jacó, pastor Edilene, por quê? Porque Jacó foi um homem que teve várias experiências com Deus. Só que chegou um momento na vida dele que ele precisou confrontar o passado dele para poder dar continuidade na vida dele sem que ninguém o acusasse. Porque ele conseguiu até um momento, né, levar a vida dele, casou, teve muitos filhos, ficou rico, trouxe lá do sogro várias coisas, né, que ele conseguiu. E tudo isso foi através da fé dele? Foi através da fé que Jacó tinha em Deus. Ele mesmo fala sobre isso, né, a fé. Mas chegou um momento na vida de Jacó que ele sabia que se ele continuasse, o coração dele ia começar a externar algo que estava machucado lá dentro, que era a vida dele com o irmão dele. Ele tinha que colocar um basta naquilo tudo ali. Então ele decidiu, né, olha, eu tenho que mudar o meu interior, né? E a certeza era que Jacó não estava muito, ele estava com medinho de Esaú, né? A verdade é essa, né? Ele foi mandando presente lá para ver se acalmava Esaú, foi mandando presente, porque ele sabia, eu preciso acertar a minha vida, o meu passado, para eu poder dar continuidade não só para mim, como eu sempre tenho falado nas lives que a gente está fazendo, que muitas vezes a gente pensa só no nosso hoje. A gente esquece do legado que a gente tem que deixar para os nossos filhos, para as pessoas, e aí a gente começa a entender que se eu não arrumar as coisas que estão hoje dentro de mim, para que a minha fé verdadeira, a minha atitude de fé, a minha vida com Deus possa ser de uma maneira que eu possa deixar um legado para os meus filhos, o que vai acontecer? Eu vou chegar num momento da minha vida, seja lá com 100, 80, 70, 80 anos, que o que está dentro vai começar a externar. E aí as pessoas vão olhar e qual o legado que eu deixei. Então, dentro da gente precisa muitas coisas mudar, não só de palavras. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? É muito fácil eu pegar aqui, igual a gente está fazendo aqui agora, né, e falar, nossa, eu vivo uma vida de fé, eu vivo isso. Não, gente, eu tenho medo como qualquer pessoa tem medo. E eu acredito que você também tem medo como qualquer pessoa tem medo. Sabe? Somos humanas, né? A pessoa acha que são pastores, são diferentes, mas a gente tem medo, a gente tem falhas, né? A gente fica também. Sabe? E eu não acho errado a gente externar isso para as pessoas, não. Porque eu vejo assim que muitas vezes o que as pessoas passam, a maioria, não, porque eu não tenho problema na minha casa, eu não tenho problema no meu casamento, eu não tenho problema com meus filhos, eu não tenho problema com a minha igreja, não. É tudo maravilha, então vai para cima, derrota o inimigo, vai. Gente, não é assim, não. A gente tem problema, a gente se preocupa, a gente tem, né, muitas vezes fica ansioso. Outro dia acordei com o coração triste, só queria chorar o dia inteiro, né? É assim que a gente é. Mas a gente sabe também que isso vem para nos mostrar as nossas limitações. Que é a riqueza de Deus em vasos de barro, né? Que mostra que a gente é limitado e que a gente precisa de um Deus para nos sustentar. A gente não deixa de acreditar em Deus, mas a gente tem que entender, não, a nossa fé, ela precisa ser externada de uma maneira em que as pessoas possam acreditar no Deus que eu acredito, sabe? Não porque eu sou perfeita, mas porque Ele faz de mim uma vencedora. E só eu sei quem eu sou, né? E aí a gente precisa entender isso, né? Pode falar. Eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás, né? Que a gente trabalha junto. E aí ela tem vários problemas, crise de ansiedade, depressão, um monte de problema. E todos os dias dava carona para ela, para vir para casa, né? Que ela morava aqui perto. E aí a gente vinha conversando. Ela falou, nossa, eu queria ter essa fé que você tem.
Eu falei assim, mas... Porque ela não tinha aceitado Jesus, nada, né? Nem tinha falado. Eu falei assim, mas é Jesus, né, que faz isso. A gente acredita nisso. Ele fala. Ela falou, nossa, a gente precisa conversar mais. Então a pessoa começa a ver, né? Ela anda com você, ela vê que você é diferente. Que você não fala como elas falam. Você pode estar numa festa junto, você pode, mas elas vão ver que você não tem as mesmas atitudes, né? Sim. É isso que eu falo aqui em casa para os meus filhos, que são jovens, né? Que a gente não precisa fazer o que eles estão fazendo. Eles estão bebendo, você não precisa estar bebendo. Porque as pessoas, a gente acha que não, mas as pessoas reparam nisso. Você pode estar num aniversário, ou junto com a tua família, eles bebem, mas você não precisa. E o dia que você beber, eles vão falar de você. Com certeza. Isso é verdade. E Deus vai nos julgar de acordo com aquilo que nós somos, né? Eu converso bastante com eles, né? Essa idade deles, a gente tem que sempre estar falando. Sim, jovens, né? Sim, sempre tem. Agora não, né? Mas antes da quarentena, sempre tinha os amigos deles aqui, que não era da igreja, cada um de uma religião. Eu sempre preferi ter eles aqui em casa, né? E ver como a gente brinca, a gente joga e a gente pode fazer tudo isso. Só que eles notavam a diferença. E quando um soltava um palavrão assim, que eu tava em outro lugar, o outro já batia no outro e falava assim, a tia não gosta disso. Então, assim, pode vir, mas aqui são as minhas regras. Sim, bem isso. Então, eles sempre estão... Eu prefiro que eles venham aqui. Que eles olhem, que a gente brinca, que a gente faz um monte de coisa. Mas a gente é diferente. Sim. E são nessas horas, né, Edilene, que as pessoas, é como você disse, são esses momentos que as pessoas veem a diferença, sabe? Porque hoje é difícil você não pode apenas falar. Você tem que trazer para as pessoas que elas olhem para as suas atitudes. E são esses momentos, né, principalmente com os jovens, né? Eu acredito assim, nós estamos vivendo um momento em que os jovens precisam tomar uma decisão na vida. Uma decisão não de ser um jovem careta, não de ser um jovem alienado, não é nada disso. Mas de deixar Deus viver através da vida dele. E como que isso vai acontecer? Tendo realmente atitudes diferentes que outros jovens têm, sabe? Sim. Tendo essas atitudes, externando isso, não só falando, né? Porque muitas vezes a gente vê os jovens falar, mas na hora que tem que mostrar fica meio com vergonha, fica meio, sabe, ai, mas o que vão pensar de mim, né? Não, é deixar as pessoas verem mesmo, sabe? Nele, essa atitude de conversão, de Deus morando dentro deles, e eles mostrando através das atitudes essa fé no Deus que elas têm, né? Deixar realmente, né, isso, né? Que a atitude que ele tem condiza com a fé que ele professa. Porque as pessoas às vezes pregam uma coisa e aí, infelizmente, a gente tem que ouvir sempre, né? Ah, mas fulano é crente, faz aquilo. Ele pode ser até crente. Eu acredito que ele é crente. Porque crente é todo mundo aquele, é todo aquele que crê em alguma coisa. Ela sem obras é morta, por quê? Porque se você professa um Deus e não tem atitude que mostra o Deus que você professa, as pessoas, através da sua vida esse Deus, você tem atitude ou iguais àquelas pessoas que são crentes, né? Porque crente todo mundo é, vamos dizer, né? Mas a gente conhece, né? Pode, por um tempo, enganar, mas é igual a mentira. Um dia ela sempre aparece. Sim, com certeza.
sabe? E eu acho que algo assim, eu acho não, eu tenho certeza que precisamos ter na nossa vida nesses dias. Nós estamos vivendo um tempo em que não é. Sim. Sabe? Então não tem mais, eu acho que a prensa, essa prensa, né, que eu posso, não sei se eu posso usar essa palavra, mas essa prensa que Deus está permitindo, sabe? Eu até vi uma frase esses dias que eu até coloquei lá no Instagram, no stories do meu Instagram, que eu achei bem interessante. As pessoas foram acostumadas a ir à igreja, não ser igreja. É verdade. Isso é o que a gente está vendo. É acostumada mesmo a ter o que fazer no domingo, né? Sim, uma católica, né? Ela falou que ia à igreja porque ela sentia falta de ver pessoas. Então, era um costume dela ir na igreja porque ela queria ver pessoas, né? Que ela ficava muito sozinha, então por isso que ela ia à igreja aos domingos. Aí você pensa, né? Ou então, quando aquele irmão vai na igreja, agora já é diferente, e fala, nossa, o culto não foi bom. Então, a gente que presta, né? A gente. Como que o culto não foi bom? Então, tem coisas que eu fico sem entender, ou ele que não sabe, eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é porque eu entendo assim, a pessoa ainda não teve aquela experiência única entre ela e Deus. Porque a partir do momento que a gente tem essa experiência, a gente começa a entender na nossa vida que eu sou a igreja, eu sou o culto. Olha só que interessante, essa semana eu estava vendo uma pastora pregar e ela disse assim que nós somos muito ousados. Aí eu fiquei pensando, né, como será que ela vai completar essa frase? E ela disse assim, você já parou para pensar que toda vez que nós nos reunimos em adoração, nós estamos invadindo a adoração dos anjos? E eu nunca tinha pensado nisso, e é uma verdade. Nós invadimos uma adoração eterna no céu, então nós temos que fazer melhor, porque para Deus parar de ouvir eles, para ouvir a gente tem que fazer muito bem. E eu comecei a pensar, Edilene, não é que é verdade? E aí ela disse assim, daí você pensa que acabou o seu culto na igreja, você sai daquela adoração? Muita gente sai. Muita gente diz, não, eu invado a adoração dos anjos, fico lá 1 hora, 2 horas, e aí terminou, eu vou embora, eles que continuem. Mas não é assim, não. A adoração tem que continuar em nós, e é uma verdade. Tem, né, a ousadia de entrar no Santo dos Santos, através do sacrifício de Jesus, nos unirmos aos anjos para começar a adorar o nosso Rei, e ainda tem a ousadia de achar que a gente pode fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, sabe? Que Deus vai parar de ouvir a perfeição para ouvir a gente. Então, né? Então, isso é muito sério. As pessoas, elas estão acostumadas a ir à igreja e não a ser igreja. Nós precisamos, nessa prensa que Deus tem permitido vir sobre nós, a gente tem que entender que a gente é igreja em qualquer lugar que a gente está. E a nossa fé tem que ser evidenciada através das nossas atitudes. É verdade, né? Eu não fui criada na igreja, o Rogério já foi, e aí criamos nossos filhos na igreja, né? Mas quando cresce, eles têm que ver o caminho que eles têm que seguir, né? Sim, E aí eles escolhem o caminho que eles têm. E aí a gente vê muitos amigos nossos que criaram os seus filhos na igreja. Ao mesmo tempo eu criava na igreja e ao mesmo tempo eles participavam de festas de mundo, assim, igual aqui em São Paulo tem muito baile funk, essas coisas. E ao mesmo tempo liberava. Aí aqui em casa não pode não, né? Mesmo aqui também não. O pai tem 18, a Alissa tem 17, não pode não. Mas aí tá, né? Eu falo assim, depois tudo bem, que eles tiverem uma certa idade, eles vão escolher o caminho deles, né? Mas enquanto tá com a gente, né? A gente mostrar o caminho. Com certeza. Eles são irmãos, são gente líder. Ai, você tá falando, ela vai discordava daquilo.
Então, você vê que os pais também estão muito permissivos, assim, né? Não tem uma regra, o filho pode tudo. O filho com 13 anos não sabe o que fazer com o filho, né? Eu vejo isso com amigos e vejo isso na escola também. Sim, e na igreja também. Os pais vão na escola e falam, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, nossa, com 13 anos você não sabe? Eu falei assim, olha, com 18 eu acerto. Ainda, meu filho? Não pode, né? O testemunho é mais importante que as nossas palavras. E é verdade, Sim. Melissa. Vou fazer uma live com a Melissa qualquer hora dessa. Aí eu quero ver. Porque ela não fala também. Não fala? Ah, Melissa, que isso? Vamos lá, fala aí. Ó, se fosse o Caio fala até com os cachorros da rua. Melissa não fala, não. Mas é verdade, né? Eu tenho assim no meu coração, né, falando sobre filhos, a mesma mentalidade que você tem. A gente sempre criou as meninas, né, dessa forma. Né? Enquanto está debaixo do nosso teto, né, estão debaixo da nossa autoridade. Então, não tem. Eu não sei, eu nunca tive problema assim, sabe? De falar assim, eu não estou conseguindo segurar, não estou conseguindo dominar. Não! Aqui, assim, o pastor falou, eu falei, tá falando, sabe? Então, assim, eu acho, assim, bem interessante que uma vez, eu conto sempre isso, né, na igreja, porque uma vez uma senhora da igreja, né, a Thalita ainda era solteira, e aí a Thalita já estava com 21 anos, mais ou menos, ela sempre me pedia, mãe, eu posso ir ali com os jovens? Mãe, eu posso ir ali, sabe? E aí essa senhora estava perto de mim, e a Thalita chegou e falou, mãe, os jovens querem ir lá comer um cachorro quente, eu posso ir? Ela me olhou com uma cara muito assustada, e ela falou assim, mas como? Ela com 21 anos, ela tem o carro dela, e ela ainda te pede para fazer as coisas? Eu falei assim, querida, lá na nossa casa é assim, ela tem que pedir autorização, porque ela mora lá comigo, sabe? Então, essa é uma verdade, sabe? A gente... professa uma coisa que na hora de tomar atitudes é outra. E aí os nossos filhos veem isso, se eles veem, poxa, se a fé do meu pai é uma fé, né, Maria mole, né, uma hora tá, uma hora não tá firme, não tá, então para que eu vou seguir uma fé dessa? Para que eu quero um Deus desse? Eu não quero. E aí hoje... Errado é errado, e pronto, né, não tem igual a Melissa falou, é o testemunho. Sim. Então, é errado. Aí você tem as redes sociais, você está em determinado lugar, você está postando fotos com bebida e tudo mais. Aí a pessoa para, como que pode? É bem assim. É igual aquela velha história, né? Do filho que queria morar na igreja, porque na igreja o pai era uma coisa e em casa o pai era outra, né? Então ele falou para a mãe, vamos mudar para a igreja, porque lá meu pai é melhor. Né? Então é uma velha história que a gente sempre ouve, mas é verdade, sabe? Se a gente não trouxer, na realidade, a fé que professamos, ó, já engasguei. Se a gente não trouxer isso para dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, com certeza, depois que eles crescerem e tiverem, né, a idade de escolha, eles não vão querer esse tipo de Deus, esse tipo de vida para eles. Se dentro da nossa casa a gente não consegue, com as nossas atitudes, mostrar Deus através do amor, da compreensão, do carinho, da conversa, como é que os nossos filhos vão ver em nós isso e depois lá para frente vai querer esse Deus? Não vai querer. Então, se dentro de casa é só gritaria, só, sabe? E aí chega na igreja, né? Coloca aquela roupinha de santidade, vai para a igreja fazer o quê? Para inglês ver, né? Como todo mundo diz, né? Fazer a pose bonita. Bom, como a gente estava falando, é que Deus conhece o nosso coração, né? Na frente das pessoas é uma coisa, como falou, vamos morar na igreja, que lá meu pai é diferente. Então, na frente das pessoas, uma coisa. Atrás é totalmente diferente. Sim. Então, como a Bíblia fala, ensinar o filho no caminho que deve andar. Com certeza. Mostrar para eles essa fé, né, que pode mudar o mundo, porque se a gente, quando a gente se converte e essa fé verdadeira vem, né, habitar dentro de nós e Jesus está em nós, essa fé, ela vai deixar Jesus emanar de nós e vai muda o mundo.
sabe? Não muda se você tiver uma fé meia boca, né? Que hoje você é, amanhã você não é. Mas se você tiver uma fé, como Daniel teve, sendo jovem, né? Como Jeremias, como Timóteo, como Paulo, como tantas mulheres na Bíblia que eu amo, sabe? Tiveram. Se a gente tiver isso dentro de nós, eu acredito que as nossas obras, que as nossas atitudes, elas vão mudar a nossa casa e vão mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acredito nisso. Amém. Amém? Amém? Está acabando o nosso tempo? Não sei nem quanto tempo nós temos. Quanto tempo nós temos? 5 minutos. 5? Então vamos orar, Edilane? Passou bem rápido. Quero pedir para a igreja, estar orando por esse menino que a minha colega me falou hoje. Sim. Que está com Covid, está internado. É o sobrinho dela. Amém. Qual é o nome dele, você sabe? Não? Tá no WhatsApp, agora para pegar não dá. Tá bom. Então depois a Mas gente eu sou ela. vamos orar então por esse menino. E tem mais alguém? Não, assim, no geral tem, mas eu também não sei. Vamos orar por todos aqueles, então, Amém, né? amém. Então eu vou pedir para você fazer essa oração e já colocar as duas sobrinhas do pastor Marcos, é a Cristina e a Márcia, tá? Que também foram diagnosticadas com Covid. E pelo que a Cristina falou, a Márcia está bem ruim mesmo, então eu quero orar, né, que a gente ore por ela. Ela tem 2 filhos, né? Um já é casado, o outro é solteiro. Mas independente, né, de ter filhos ou não, é uma vida que precisa das nossas orações. Amém? Então vamos orar. Você que quer oração também, coloque a sua fé em prática agora, né? Coloque o seu coração aí alinhado com Deus. Agora pense no Senhor e eu creio que Deus vai entrar aí na sua casa e vai fazer a diferença na sua vida através da sua fé. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa hora que nós passamos aqui, Jesus. Amém, Senhor. Senhor, eu quero pedir pela Márcia, pela Cristina, Sim. que o Senhor esteja com ela, Senhor, cuidando, protegendo, Senhor, cuidando desse cidade também, Jesus, que nós não sabemos como está, Senhor. Sim. Senhor, eu quero te pedir por todos aqueles, Jesus, que estão com esse vírus, com essa doença, Senhor. Eu quero te pôr as mãos, que o Senhor possa estar guardando a cada um, Jesus, seus familiares, Senhor. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Não nos deixar nada faltar, Senhor, por estar conosco a cada dia, Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. 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 Agora vamos tirar uma foto para a gente colocar lá. Isso. Aê, muito bem, tá? Então eu quero te agradecer de coração por aceitar fazer essa live. Foi muito boa mesmo. E eu quero, né, que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, né, a sua vida, a vida do pastor Rogério. Agradecer de coração, eu e o pastor, por esse apoio que vocês estão nos dando. Tem sido bênção nas nossas vidas. Que o Senhor continue derramando sobre a vida de vocês muito mais do que aquilo que vocês sonharam para vocês. Esse é o meu desejo para vocês. E que em breve a gente possa estar todo mundo junto. Amém. Com certeza vamos estar. Tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Amém. Fica com Deus. Amém. Um beijo para vocês que estiveram conosco até agora. Que Deus abençoe vocês. E terça-feira nós temos mais uma live aí, se Deus quiser. Deus abençoe. Um beijo. Tchau.